Quero convidar nesse momento alguém que é uma pessoa nota 1000. Com vocês, meu amigo Marco Brasil. Aoi! Ô glória! Que bênção, pastor. Que bacana. Alô, meu povo. O pessoal às vezes está assustadão, né? Sabia que o pastor Renato Quadrelli já foi um dos meus? Foi um dos nossos, né? Todo mundo sabe essa história maravilhosa do Renato Quadrelli pelas arenas. Um cara que representa muito bem. Porque, independente da crença ou da religião de cada um, todos nós temos um caminho, temos uma ideia, mas muitos não escutam o chamado, né? Ou seja, para ser de uma religião ou de outra. No mundo sabemos que são mais de 5.000 religiões. Independente da sua crença, da sua religião, os caras conhecem os dois lados da moeda, conhecem o caminho. E que bom, eu acredito que não é coincidência, é Deuscidência, né? E você ter me convidado por esse momento tão ímpar. E o sucesso fascina todo mundo. As arenas lotadas, palcos, artistas, jogadores. Que criança que não quer ser um peão famoso, né? Que criança que não quer ser um jogador de futebol. Que homem que não quer ser um empresário bem-sucedido, né? Um apresentador de televisão, de rodeio. E quando você alcança isso, né? E começa a entrar o dinheiro, o reconhecimento, a fama, e de repente você vai lá e... Opa! Isso não é o caminho que eu quero, não. Eu quero esse outro. E essa estrada tão larga, essa estrada do mundo artístico, essa estrada da vida, né? Ela é muito larga, então ela te proporciona muitas alegrias, mesmo que sejam fictícias. E de repente, vem aquela estrada simplesinha, curtinha, e você trilhou, né, num chamado. Me emociona todas as vezes que eu vejo a sua narração e a sua entrega para Deus. Então estou compartilhando aqui, vou contar um pouco da minha história, o Renato vai estar contando a dele. E em nome de todos os locutores de rodeio, em nome de todo o povo brasileiro, em nome de todos os amantes desse esporte maravilhoso, a você caipira, a você empresário, a você de qualquer cidade, de parte desse nosso Brasil, é claro, estamos aqui felizes. Obrigado, Marco, pelas palavras. Eu fico muito honrado com a sua presença, porque em meio a tantos amigos locutores, o que mais queimou em meu coração é algo que eu vou revelar aqui, não só para quem está assistindo a live, mas para o mundo inteiro. De quando Deus falou comigo em um avião, saindo de São José do Rio Preto para Cuiabá. A Bíblia Sagrada diz, Marco, que Deus, quando Ele vai falar com uma pessoa, principalmente quando ela ainda é um menino, como Samuel era, no livro de 1 Samuel vai contar a história deste homem que se tornou um sacerdote. Ana, ela não podia ter filhos, e assim como você já sabe na Bíblia Sagrada, porque para quem não sabe, o Marco é um dos maiores leitores da Bíblia Sagrada, sempre ministra provérbios aonde passa, no Stories, no Instagram, em vários locais, eu sempre vejo você meditando na palavra de Deus, ensinando teus filhos também nisso, e isso nos deixou familiarizado, mesmo à distância, você percorrendo o Brasil e eu lá na minha cidade, fazendo as minhas viagens, ministrando, eu sempre vejo isso. E foi quando Deus, Ele me mostrou no texto sagrado, que Deus, quando Ele quer fazer alguém entender a voz dEle, Ele usa o timbre da voz daquilo que vai nos fazer se identificar. E quando eu estava em um avião, uma semana depois do meu casamento, no ano de 2013, eu estava indo fazer uma turnê no Mato Grosso, e eu ia ganhar bastante dinheiro, que eu estava começando a ganhar dinheiro, meu nome estava expandindo entre os locutores de rodeio do Brasil. Tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes contigo, e era o meu momento, era o momento que eu estava alcançando o que vocês alcançaram, e era só manter dali para frente. Mas eu tinha conhecido Jesus,
Para quem não sabe os detalhes da minha história, em breve eu vou estar lançando a minha biografia. E nesta biografia vai contar detalhes que não dá para contar nessa live. Mas eu ia tirar a minha vida quando eu tive o encontro com Jesus. Eu tinha um vazio dentro de mim que só Deus poderia preencher, né? E várias vezes eu pensei, e o Alaídes, que era um peão de rodeio, o Alaídes Alves, lá do Pará, que muitas vezes você narrou a montaria dele na época lá dos rodeios do Ítalo Todd, e ele sempre contava, e o quanto o povo do Pará é teu fã. E foi quando eu lembrava da poesia dos bens materiais. E quando o Senhor falou comigo, eu ouvi a voz de Deus nitidamente dentro do avião, porque eu já fazia 2 anos que servia a Deus. E eu estava narrando rodeio, normal, sendo um cristão, como você mesmo mencionou. Cada um tem a sua igreja, congrega onde se sente bem, ouve a palavra de Deus, e o que importa é ter fé em Deus. Só que naquele momento o Senhor falou comigo: Renato, eu quero tudo. Eu falei, e aquela guerra dentro da minha mente, dentro de um avião lotado de empresários. Estou até arrepiado. E eu enfiei a minha cara naquela janelinha de avião, meu assessor do meu lado, sonoplasta, e ninguém sabendo, porque era algo particular comigo que Deus estava falando. E Deus falou assim, na sua voz, no seu timbre de voz, porque eu lembrei da palavra de Samuel. O sacerdote Eli foi acordado por algumas vezes por Samuel, porque ele era uma criança, um menino na fé, e ele ia até o sacerdote, porque Deus estava acordando Samuel, e ele falava para o sacerdote: Senhor, o Senhor me chamou? E o sacerdote falou assim: não, Samuel, vai dormir. Foi outra vez, ele ouviu o chamado e ouviu a voz do sacerdote. Por quê? Porque era uma voz paterna, da área que ele estava estudando e se formando. Ou seja, Deus vai falar naquilo que está na nossa identidade. Eu era locutor de rodeio, então Deus usou a voz de um locutor de rodeio para completar e não ter dúvidas do chamado que ele tinha na minha vida. Quando Samuel chegou outras vezes no sacerdote na mesma madrugada, o sacerdote falou: acho que Deus quer falar com ele. E disse: Samuel, a próxima vez que você ouvir o Senhor te acordando, você fala: Senhor, fala que o teu servo ouve. E dentro daquele avião, a voz de Deus bradou no timbre da sua voz no meu ouvido. Ninguém sabe isso, eu estou revelando hoje ao vivo. E eu esperei cerca de 7 anos para contar isso pessoalmente para você, porque pérolas de Deus, preciosidade de Deus, tem que falar ao vivo e olhando nos olhos. E Deus falou assim comigo: te dei dinheiro ou não te dei? O dinheiro compra a cama, mas não te dá o sono. Aí Deus falou assim comigo: o dinheiro, ele compra o remédio, mas ele não tira a sua dor por completo, ele não te cura. O dinheiro coloca o seu nome nos outdoors, nos cartazes, em vários lugares, mas o dinheiro não vai fazer com que o seu nome esteja no livro da vida. E isso está lá em Apocalipse, que isso vai ser quando acontecer o tribunal de Cristo. Isso é algo muito fantástico, você conhece a palavra. E foi quando eu tomei a decisão, o Senhor falou comigo: Renato, eu te quero agora não como mais locutor de rodeio, eu te quero como locutor da minha palavra. E eu aceitei o desafio. Foi quando eu deixei de ganhar o que eu estava ganhando, como vocês continuam ganhando, até mais do que eu ganhava, porque eu respeito a história de todos, sei dos meus limites, sei aonde eu ia chegar e sei quem estava na minha frente, e respeito a carreira de todos. E eu acho que é por isso, por viver princípios de honra, que Deus me honrou em todo esse tempo, e Ele tem nos guardado até aqui. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, Marco Brasil, porque às vezes alguém fala: o Marco Brasil não é da igreja evangélica, mas eles não sabem que você cultua, que você é amigo pessoal de pastores e apóstolos famosíssimos aí, que granjeiam almas e almas para o reino de Deus. E eu quero dizer pessoalmente para você, Marco Brasil, que aquilo que eu te falei pelo celular já algumas vezes, quantas vezes falamos pelo celular, sentindo a presença de Deus, e você sempre respeitou evangélicos, sempre respeitou católicos, sempre respeitou a ideia e
aquilo que a pessoa acredita. E nas tuas poesias, eu tenho certeza que muitas pessoas sempre são alcançadas por Deus. E como a gente sempre sabe e sempre diz um para o outro, há um tempo determinado para todas as coisas. E eu acredito que no futuro, que eu sei que para Deus tudo tem um tempo, você será um dos maiores ganhadores de alma do Brasil e do mundo.